E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora à resolução do problema 35, tá? Após a vinheta. Bem, o problema 35 nos diz o seguinte: Capitu precisou escrever a potência 3 elevado a 45 na forma 3 elevado a A elevado a B, com A e B naturais. Quantos pares ordenados distintos a B, eu quero saber pares ordenados formados por A e B, podemos obter para essa situação? Então, vê só, pessoal. Se a gente for pensar aqui, né, o 3 está elevado a 45 e está dizendo que tanto A quanto B são números naturais. Aqui a gente tem que lembrar de uma propriedade básica de potência, que é quando eu tenho um expoente de outro expoente, como é o caso desse 3 elevado a A, tudo isso é elevado a B. Então, basicamente, o que a gente precisa pensar aqui é que essa propriedade me diz que quando eu tenho coisas desse tipo, eu posso multiplicar esses expoentes. Então, 3 elevado a A elevado a B é 3 elevado a A vezes B. Só que eu noto que A vezes B, que é o expoente desse elemento aqui, tem que ser igual a 45, que é o expoente daquele outro elemento. Ou seja, eu tenho que encontrar números que quando eu fizer um vezes o outro, o resultado disso dê 45. Aí você vai dizer, mas tem muitos números. Não, não são tantos, porque como A e B são números naturais, então não pode entrar aqui número decimal, não pode entrar aqui número negativo e também não entra o zero. Tá? Então é de 1 para cima. Se bem que o zero há uma certa discordância sobre ele ser natural ou não. Tá? Eu, no geral, não considero, mas boa parte dos livros sim. Então, assim, não existe um consenso em relação a isso. Você vai pegar alguns livros que vão dizer que é natural e outros que não. Mas o fato é que se A for zero, o B pode ser qualquer coisa, né? Então, por isso que aqui já não faz sentido um deles ser zero, tá? Porque independente do que B seja, nunca vai dar 45, tá? Porque zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, mesmo que o zero fosse natural, ele não serviria aqui para o nosso caso. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pensar em algumas possibilidades para o número A e algumas possibilidades para o número B. Bem, a primeira coisa que eu penso para o A é o A ser 1. O A pode ser 1? Pode. Aí o B vai ter que ser quanto? 45. E lembra que a multiplicação deles tem que dar 45. O A não pode ser 2, porque 45 não dá para dividir por 2. Aí o A pode ser 3. Então, se for 3, quem vai ter que ser o B? 45 por 3, 15. Aí quando eu fizer 3 vezes 15, dá 45. Também não dá por 4, porque já não dava por 2. Como não dá por 2, não dá mais por nenhum par, né? Então agora a gente vai por 5. O A pode ser 5. E aí 45 por 5 dá 9. Aí vê, nota que era de 1 para 45. Olha a distância que tinha, né? Depois já foi de 3 para 15. Olha como reduziu. Agora foi de 5 para 9. Então, se existir outro, tem que ser entre 5 e 9 agora. A gente só tem o 6, o 7 e o 8. Só que 6, 7 e 8 não tem como dar 45 quando eu multiplico esses números aí aos pares, tá? Então quer dizer que já acabou. As únicas possibilidades que a gente tem é o primeiro par, 1 com 45. Segundo par, 3 com 15. E o próximo, 5 com 9. Beleza? Agora sim, a gente tem essas três opções. Se você quiser considerar, está dizendo aqui, né, que são pares ordenados distintos. Se eu troco a ordem de dois números, continua sendo o mesmo par ordenado, por exemplo, 1 e 45 é igual a 45 e 1. Aqui não. Porque como o nome é par ordenado, quer dizer que existe uma ordem. Então, se eu trocar a ordem, eu estou trocando o par. Então, como essas coisas são diferentes, aí eu preciso considerar também 3 e 15 como sendo 15 e 3, e o 5 e 9 como sendo 9 e 5. O que é que significa isso? Que eu tenho 3 opções aqui, mais 3 opções aqui. Então, eu tenho um total de 6 opções. Por isso que eu vou ter aqui a letra E, ok? Então, pessoal, se tiver ficado alguma dúvida, você vai postar nos comentários, tá? Valeu!
e até a próxima questão. Um abraço.